A relação comercial entre Santa Catarina e países europeus é assunto do programa de hoje. Você também pode participar deixando sua pergunta ou comentário no nosso Twitter, é o @ConexãoTVcom, também pela nossa fanpage no Facebook, ou pode nos mandar um e-mail para o conexãotvcomsc@tvcom.com.br. Para tratar desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor de Relações Industriais da Fiesc, Henri Quaresma. Prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao Conexão TVcom. Qual é exatamente o foco dessa visita do Parlamento Europeu para as relações com os países do Mercosul? Lembrando que o Parlamento Europeu é a instituição parlamentar da União Europeia. Bem, esse assunto iniciou em julho, quando nós estivemos visitando o Parlamento Europeu, uma missão chefiada pelo presidente da Fiesc, o Glauco Cortes, e que colocamos alguns pontos, alguns questionamentos, inclusive, com relação ao próprio acordo União Europeia e Mercosul, né? E naquela ocasião já foi definido que haveria uma visita prospectiva ao Brasil, que Santa Catarina seria o único estado fora dessa rota, digamos, de Brasília, né? Que seria visitado em decorrência das relações que nós temos até com o Mercosul. Então esse grupo justamente tem o objetivo de conhecer, de prospectar as relações, verificar como é que está, porque no final das contas depois são os deputados europeus que votam esses acordos na Europa. Agora, acordo União Europeia e Mercosul não existe? Não, ele não existe, ele é um acordo que está sendo negociado já há algum tempo, é um acordo muito importante, porque hoje, no caso específico do Brasil, nós gozamos no Sistema Geral de Preferência, chamado SGP, que nós temos isso com a União Europeia e temos com os Estados Unidos também. Que é exatamente essa redução de tarifas? Muitos produtos nossos, quando são exportados para a Europa, eles chegam lá com tarifa zero. Outros com tarifa reduzida. Agora, esse é um benefício? Desculpa, é um benefício. É um benefício para um país em desenvolvimento. Agora, a Europa em crise, ela não enxerga o Brasil agora como uma nova potência e quer mexer nessa estrutura? Ponto. Hoje são 130 países em desenvolvimento que têm esse benefício na Europa. E mais outros 48 países subdesenvolvidos que têm. Então, esses países gozam desse benefício. Esse benefício vai até 2014, né? E aí é reavaliado a condição do Brasil. E o Brasil hoje já está numa renda per capita mais elevada, que já não está na faixa, de país em desenvolvimento, ponto de vista dos critérios do próprio Banco Europeu de Desenvolvimento. Então, certamente nós estaremos fora do SGP e os nossos produtos, então, terão em 2014 tarifas de importação quando chegam à Europa. Então, o nosso produto fica menos competitivo na Europa. Esse encontro, ele teve mais um viés de levantar novas oportunidades diante desse cenário. Bem, só para recapitular um pouco. Então, o acordo União Europeia e Mercosul, ele vem de uma certa forma substituir, seria quase que um substituto parcial desse benefício. E esse acordo, no caso, a tentativa de acordo. A tentativa de acordo, porque o acordo realmente ele ainda está numa fase de negociação não muito avançada. Então, esse grupo, que é a comissão do Mercosul na União Europeia, desses parlamentares, eles vieram justamente entender um pouco mais como está o Mercosul, como está a relação do Brasil dentro do Mercosul e como está a situação do Mercosul. Então, tivemos um debate com empresários nossos, da nossa diretoria, empresários catarinenses, junto com esses parlamentares, apresentamos as potencialidades, e eles entenderam um pouco mais da realidade do Mercosul e também nos colocaram qual o ponto de vista dos deputados europeus com relação ao Brasil e com relação ao Mercosul. Então foi um momento de interatividade muito importante. Que ponto de vista é esse? Bem, por incrível que pareça, eles estudam, acompanham de perto realmente essas relações. Com o Brasil, especificamente? Não, e com o Mercosul também, com os países do Mercosul, né? E tem uma série de questões que foram levantadas por eles que são realmente críticas, né? Principalmente com relação hoje a nossa condição de negócio com a própria Argentina dentro do Mercosul, as restrições que hoje o Brasil tem com relação à Argentina, as nossas exportações. Então tudo isso
digamos, foi avaliado, foi questionado e foi discutido. Agora, se o Mercosul é um bloco em constante análise, porque não é um bloco coeso, por outro lado, a União Europeia também está sendo rediscutida. Então, é um momento bem delicado em que os dois lados estão em discussão a respeito desse bloco econômico, desses blocos. São duas questões bem distintas. Primeiro que a União Europeia já é um processo muito antigo, já que ocorreu até o ponto da União Monetária, que é o processo mais avançado de um bloco processo econômico. De integração. Nós chegamos basicamente só na União Aduaneira. Não chegamos nem à livre circulação de pessoas, que é uma... Né, hoje a gente precisa de carteira de identidade e passaporte para a Argentina e vice-versa. Na Europa você circula sem problema, né, o próprio europeu. Né? Então nós estamos numa fase muito anterior a esta, né? Então não dá nem para fazer esse comparativo. Agora, não há dúvida que a União Europeia, os países da Europa, na crise mundial, né, as dificuldades, tem principalmente a Espanha, né, com altas taxas de desemprego, tem critérios mais ainda avançados nesses acordos, porque eles querem ter benefícios também de acesso a mercados, né, eles querem ter acesso mais livre ao nosso mercado. Então, essa é uma discussão realmente complexa, né, que envolve discussão de cada produto, cada item tarifário, né, tem que ter digamos, uma consonância por parte de todos os países da Europa, por parte de todos os países do Mercosul. Então é um processo complexo de negociação. Muito bem, vou abrir agora então a nossa conexão com o Diário Catarinense. Lá está a colunista de economia, Stella Benetti. Seja bem-vinda mais uma vez. Stella, você acompanhou ontem esse evento com parlamentares europeus na Fiesc. Quais foram suas impressões? Boa noite, Larissa, boa noite, Henry, boa noite aos telespectadores. Olha, eu conversei com deputados, acompanhei. Eu acredito que a Fiesc aproveitou bem a oportunidade de fazer um marketing da indústria catarinense, mostrou bastante todos os setores da nossa economia, o que faz. Enfim, foi uma aproximação, assim, deixar mais claro o potencial, a competitividade da indústria catarinense. E uma coisa assim que me chamou a atenção é que os parlamentares, eles realmente acreditam que o Brasil não é mais um país pobre, que ele precisa sair do sistema geral de preferências. Até um deputado italiano chegou a dizer que quando é necessário, o Brasil se coloca como um país pobre, ou seja, para aproveitar esse sistema geral de preferência. Mas em outras ocasiões ele já se coloca como um país em desenvolvimento, com uma renda per capita maior, como o Henry falou. Então realmente nós vamos ter esse desafio. Se a gente ficar fora do sistema geral de preferências, nós temos que negociar um acordo imediato com a União Europeia, porque diversos outros países, nossos concorrentes, fecharam um acordo com eles e nós precisamos estar lá também. A senhora acredita que nós devemos continuar dentro do sistema geral de preferência? O Brasil já está maduro para sair dessa fase? Puxar a sardinha para o Brasil ou dar uma certa razão aos europeus? Eu queria dar uma boa noite também para a Stella, que acompanhou conosco ontem a reunião. Mas essa realmente é uma questão tem complexa, os dois lados, né? Você, quando sai da situação, digamos, entre aspas, de pobre, né? Você tem que se portar realmente naquele outro nível, né? E isso é uma característica nossa, tanto nas negociações do Brasil, né, de querer ficar realmente no sistema de preferência, como é o caso também dos Estados Unidos. Mas isso a gente, do nosso ponto de vista, assim, das conversas internas, né, é que isso teria que ser um pouco mais gradativo. Nos Estados Unidos, realmente, que é uma situação parecida, é gradativo. Então, a cada ano, o Brasil tem perdido algumas posições tarifárias, alguns produtos estão saindo do Sistema Geral de Preferência, né? No caso dos Estados Unidos também, é aprovado no Congresso. Então, só a Comissão de Comércio dos Estados Unidos tem mais de 200 técnicos que analisam, né, naquele parlamento essas implicações, e é analisado produto por produto. Claro, então, a madeira, os nossos móveis, né, que tinham antes uma preferência tarifária, hoje já não tem mais. Mas isso não é só por uma posição do Brasil, é também por uma questão de protecionismo da indústria deles, né? Sem dúvida, o mercado local é que se coloca. Não é nenhuma questão de estar mais rico ou ser mais pobre, sim como que isso afeta a produção deles, né? Exatamente, são os critérios utilizados, né? Então, no nosso ponto de vista, quer dizer, se fosse analisado do ponto de vista mais estratégico, deveria ser mais gradual a saída do Brasil
do sistema de preferência. Mas é importante também que se consiga avançar nas negociações. E hoje um problema que nós temos realmente é até a questão da Argentina nessa negociação de consolidar uma posição do Mercosul. Bom, vamos falar sobre o Mercosul. Logo depois do intervalo, também quero saber o que a gente compra e vende hoje para a Europa e o que potencialmente poderíamos comprar e vender. Logo depois do intervalo.